Programa Unicistas Pentecostais. Apresentação: Pastor Luciano Batista. Olá, ouvintes, graça e paz seja com todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar com vocês em mais uma edição do Unicistas Pentecostais. E quem vos fala aqui, Pastor Luciano Batista. E o nosso assunto hoje é: Deus meu, por que me desamparas? Então, foi uma pergunta enviada em um fórum de debate no WhatsApp, né, que aparece aí sempre na sua telinha, o número do meu WhatsApp, onde você pode adicionar, se você quiser fazer parte da sala de debate, ou muitas vezes nem precisa, você pode fazer pergunta diretamente a mim, e eu também estarei te respondendo assim que possível. Lembrando que dependendo da pergunta, eu vou gravar um áudio e vou colocar um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, canal Pastor Luciano Batista. Por falar nisso, me ajude a divulgar, fale para os seus amigos, mande eles fazer pergunta, nós vamos estar respondendo sempre na medida do possível. Então, essa pergunta foi feita a mim e eu quero responder ela com vocês aqui no nosso Unicistas Pentecostais. Bom, o texto-chave que eu quero usar com vocês se encontra no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Mateus 27, versículo 46. A palavra de Deus diz: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E sem dar muita volta, sem dar muito rodeio, né, eu quero responder para você e tentar deixar o mais claro possível. Tem um amigo, eu vou chamar de amigo, apesar que eu não conheço pessoalmente e nunca respondeu nada diretamente a mim, nós nunca mantemos um contato direto. Uma vez só uma secretária dele me mandou um e-mail, por isso não vou citar o nome dele, mas que ele... Logo você vai identificar. Ele gosta dessa frase. Diz assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, ao defender uma trindade, eles tentam pegar esse versículo, isolar, esquecer e maltratar o texto inteiro. Por que eu digo isso? Porque quando eles resumem que é uma conversa entre dois deuses, onde o Deus Filho está falando com Deus Pai, ele esquece todo o contexto daquela ocasião, daquela passagem. E Jesus, né, volto a dizer para você, por favor, tenha um compromisso de fazer uma leitura bíblica, não se isolando o texto, tenha um compromisso. Então, por exemplo, leia Hebreus capítulo 5, né? Você vai ler o Hebreus capítulo 5, lá fala do sumo sacerdote, que ele tem que fazer oração por ele mesmo e também pelos outros, ou seja, oferecer oferta por ele mesmo e também pelos outros. Diz também que quando Cristo estava na sua carne, no capítulo 5, que ele fazia o papel de sumo sacerdócio, quando ele estava na sua carne, ele orava, intercedia, ou ele clamava, gemia, né, querendo alcançar socorro. O versículo 7, por exemplo, que diz isso: nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar-te da morte. E foi ouvido ao que temia. Ou seja, Jesus na sua carne, Jesus como homem, ele tinha essa função de sacerdote. E aí você vai falar: então tá, ele estava lá como sacerdote intercedendo ao povo. A resposta é muito fraca, como alguns já disseram para mim. A resposta é muito fraca. Eu falei: então me dê uma resposta convincente. Era o pai conversando com o filho. E o pai, né, olha para você ver que absurdo, né, que eu escutei de um pastor. Não vou dar o nome dele, nem da igreja dele, mas é um absurdo, né? Ele disse assim: é que o pai, naquele momento tão triste, o pai virou as costas para não ver o sofrimento do filho, porque foi um sofrimento muito dolorido, muito castigado, tal. Absurdo. E por que eu vou insistir em falar absurdo? Porque se você isolar o texto, você consegue inventar essas fábulas, essas doutrinas mentirosas.
E tudo que é mentiroso vem de Satanás. Agora, se você pegar a história no contexto, por exemplo, João capítulo 16, versículo 32, é um exemplo clássico. João 16, 32, Jesus disse: é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, ou seja, cada um vai para a sua casa, ou cada um para o seu canto, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, ainda que eu acreditasse em uma trindade, que não creio porque é uma mentira, ainda que eu acreditasse numa trindade, seria um absurdo eu concordar que o Pai simplesmente virou as costas. Porque se o Pai virou as costas, então Jesus é um tremendo de um mentiroso. Porque ele diz que todo mundo deixaria ele só que o Pai não. Tanto é que Pedro se encontra no livro de Pedro, escrito em 1 Pedro 2,22, ao qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Quer dizer, ele não falava, estava no momento de ira eu falei, estava no momento de raiva eu falei. Não, pelo amor de Deus. A trindade é uma confusão terrível. Agora, como entender esse texto, pastor Luciano? Sabendo que Jesus fazia o papel de sacerdote, então como entender? Entenda o porquê Jesus citou tal palavra. Se você não tiver preguiça e tiver capacidade de ler sua Bíblia, no Salmos 22, no primeiro versículo ali, você vai encontrar essa palavra: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio as palavras, ou seja, as palavras do meu bramido? Por que não me escuta? Por que está longe de mim? E se você... pastor, mas lá em Salmos, nota bem, no mesmo capítulo 22, falando assim, apesar que Salmos não é capítulo, mas no mesmo Salmos 22, você vai ao versículo 18, só que leia, não seja preguiçoso, leia todos os Salmos, né? Mas quando chegar no versículo 18, você presta atenção aqui, ó: reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte a minha roupa. Pelo amor de Deus, de quem eles estão falando ali? Quem foi que aconteceu isso na cruz? Então, quando essa oração, ou seja, quando esse Salmos foi escrito, é o sofrimento do Messias, então seria o clamor messiânico, seria o clamor do Messias. Então, posso dizer para você que quando Jesus citou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava mencionando essa oração, Jesus estava cumprindo essa passagem. Então, não era uma conversa de Deus para Deus. Ele, no papel de sumo sacerdote, ele no papel de representante do sofrimento das nações, ele apresenta esse clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você, por favor, leia com muito carinho o restante dos Salmos, e você vai entender que essa passagem, esses Salmos, reparte entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha roupa, capítulo 22, versículo 18, você vai entender muito claro de que essa oração era uma profecia para o Messias, justamente aonde Jesus estava quando citou essas palavras, ou seja, Jesus cumpriu a profecia messiânica que havia para ele. Não era uma conversa de dois deuses, outra, porque isso é idolatria. E para você ter ideia, idolatria é semelhante ao pecado de prostituição. Acreditar em mais de um Deus é confessar que tem mais de um marido, porque Deus é o marido da sua igreja.